Hoje apresentando como liberar lutador de 5 estrelas. Então, gente, esse aqui vai ser um vídeo mostrando como é que faz para liberar o lutador de 5 estrelas e os chefes, né? Eu tô passando rápido o primeiro mapa, que é Toguzi, só para vocês terem uma ideia de como faz para chegar lá. Ele é um mapinha fácil até, uma partezinha só, tem uma armadilha que pode ser complicada, dependendo do que vem de inimigo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, todos os mapas do 30º para cima são um pouquinho difíceis por causa da armadura dos inimigos. Os inimigos eles têm muita defesa, então tu não consegue dar muito dano. Então assim, o que eu estou experimentando enquanto eu estou jogando agora os levels mais baixos, mas enfrentando esses odiantes mais fortes, né? É ter alguma arma mesmo que fraca que dê muito dano, tipo a metralhadora de prego, a pistola de prego. E aí tu quebra a armadura do inimigo de uma distância legal e quando tu for enfrentar ele mesmo, ele já não vai ter uma defesa alta, então vai ser fácil de matar. Então, dependendo do inimigo, é sempre bom assim detonar a armadura dele antes, para ser bem mais fácil, porque o dano que ele vai tomar nas armas, principalmente se não tiver uma arma muito boa, é ridículo, assim, nem compensa tentar ficar batendo. Quebra a tua arma e não mata o inimigo. Essa é a parte com a armadilha, né, que por sorte não veio nos inimigos muito fortes. Eu acabei errando um ataque ali, mas não tem problema, não foi tão complicado matar ele. Então assim, o que eu falo que depende do inimigo, porque depende da arma que ele vem usando, pelo menos se tu não está acostumado a enfrentar é mais complicado. Se tu já sabe como agir contra determinada arma, é tranquilo. Então você tem que ficar ligado nisso. Mas o esse Toguzi não é um andar muito longo, ele é um andar curto. Já está terminando aí, e vamos pro próximo, que é como é Katsuma. Esse é o andar do chefe. Se tu for direto pro chefe, ele é um andar bem curto mesmo, né? A descida pro chefe já normalmente, de todas as vezes que eu vi, já estava logo de cara ali para te enfrentar ele, que é esse corredorzinho aí. Essa foi a primeira vez que eu fui, eu não sabia que ali já seria o chefe, né? Então eu vou dar algumas dicas para vocês não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu já fui preparado para enfrentar chefe, eu sabia que ia ter chefe, mas eu não me liguei como é que ia ser, né, a luta, assim, porque eu não tenho o hábito de ver vídeo do chefe antes, né. Esse foi um que eu não vi nada, assim, sabia que ia ter, mas eu não vi como é que era. Então eu fiz o erro, eu usei o cogumelo de ficar câmera lenta contra ele, o que não é ruim, mas também não é bom. E eu não me toquei também na parte de bater na cauda primeiro, né? Eu fui direto no corpo. Nesse chefe é melhor bater na cauda. Ele toma mais dano na cauda e acaba sendo mais fácil. Por isso o cogumelo de ficar invisível, o cogumelo de ficar lento, o chefe ainda tiver, então ele está numa postura de combate, ele não fica deixando a cauda dele tranquila, né? Então eu torrei um monte de cogumelo de deixar lento aí, o que foi muito ruim, que me prejudicou quando eu fui enfrentar o próximo chefe. Acabei morrendo no próximo chefe, tive que fazer ele de novo. Mas como eu não gravei o vídeo da segunda tentativa, justamente porque esse é mais interessante, isso para mostrar o que eu fiz de errado e evitar que vocês façam também. Daí depois eu vi que era muito melhor o que eu tinha usar o cogumelo de ficar invisível, porque o de ficar a câmera lenta não estava ajudando em nada. Então fui lá bater nele com o cogumelo de ficar invisível. E aí eu vou testando as armas que eu tenho para ver qual que dá mais dano, né. Tu vê, ele deu o ataque, agora ele não está mais me vendo, ele entrou nessa postura, deixando a cauda dele na altura certinha para te atacar. Como eu tinha bastante cogumelo, eu acabei perdendo tempo fazendo coisas absurdas, como esperar o poison e tal. Não aconselho. Se tu vai estar invisível, leva pelo menos 4 cogumelos de ficar invisível, que a luta é muito de boa. Né? Então fui bater nele de novo. Ele não é um chefe muito difícil, tem um ferro de passar, é uma arma legalzinha também, se o teu ferro estiver bom. Aconselho um ferro de 3 estrelas, né? Não um ferro de 2. É 3 ou 4, agora não lembro. Mas todas as melhores armas, assim, é pra dar dano. Tu vê que o dano dele em si não é tão alto. Tá certo que minhas armaduras elas tão fortes, mas o dano dele não é tão alto. O chato é que ele é difícil de atingir. É um chefe, se tu não tá com nenhum cogumelo ativo, ele é um chefe difícil de atingir. Então aí, ó, focando. Aí eu não prendi a câmera, prende a câmera aqui na cauda, que vale a pena nesse caso, é mais fácil. E tu vê, ele toma mais dano. Se tu dá dano suficiente, ele entra nesse estado, daí tu bate mais.
que daí ele toma muito dano. E ele morre. Então é tranquilo. Esse chefe, 4 cogumelos, 3, 5 no máximo de ficar invisível, tu acaba com ele. Leva algum de dano também pra aproveitar. É muito fácil, é um chefe tranquilo. Agora já vamos pro segundo chefe, Nitanda, que é um Koin, no andar 34. Eu só pulei um andar aí. Quando tu chegar, provavelmente já vai ter o chefe ali. É muito difícil ele não tá. E eu acho que não tem como liberar a descida pro andar 33 sem passar pelo Koin, quase certeza. Ele é o Koin normal, ele tem a pequena diferença que agora ele tem 2 corpos que ele pode usar pra arremessar em ti e te bater com eles. Mas é o mesmo chefe que já enfrentou antes. Só que basicamente se ele te der um hit ele te mata, 2 no máximo. Se tu tiver com o lutador de 34. A luta tá passando adiantada porque eu tenho um vídeo já dela sem nenhuma edição. A minha ideia aqui é porque eu não tenho armas muito fortes, né, de dano constante para dar dano nele. Eu tenho esse arremessador de bola de beisebol, né, que dá muito dano. Só que ela demora para começar a atacar. Então eu pensei, não, vou deixar com munição infinita e dar tudo nele. E realmente, como dá de ver, com munição infinita ali e os cogumelos de dano, né, é muito dano. Muito dano, ele tomou bastante dano, então deixou a vida tranquila. E eu tava bem equipado, com bastante cogumelo de deixar a câmera lenta, cogumelo de deixar invencível. Então assim, eu ainda acabei tomando dano que podia me matar, por sorte eu tava com o cogumelo de assustar ali, né? E não foi uma luta muito complicada, mas é uma luta demorada. Veja só o dano que eu tô dando nele, né? Com o cutelo. O cutelo tem o dobro do ataque da arma de jogar bola de beisebol e o dano é praticamente o mesmo. Então eu senti que valeu muito a pena usar a estratégia de atacar com a bola de beisebol, né? Aí ele me matou, tive que comer ali o outro cogumelo, sorte eu tava invencível, então eu tô mandando, né? Fui pra cima dele. O chefe em si é o mesmo, só que é muito dano, é muito difícil. Essa foi a minha estratégia. Pra mim foi uma estratégia boa, senti que valeu a pena tentar assim. Mas caso você não queira enfrentar o Koin, tem uma solução. Então, se você não quer enfrentar o Koin, né? Esse é o mapa que tu tem que fazer. Tu tem que ir pra Toguzi, descer pra Katsuma, enfrentar o chefão, daí subir, descer e fazer uma volta gigantesca. Mas você não vai passar pelo Koin. Essa dica foi dada pra mim pelo Léo Radical. Valeu aí pra ele ter passado isso. E realmente, se tu não quer enfrentar o Koin, é a melhor solução que tem. Porque o Koin é muito difícil. Então, às vezes, tu não tá preparado, é mais fácil com o de 5 estrelas. Então, aí, ó, Toguzi, né, desce pra cá, mata o chefão ou não mata, não sei. O Shinobu, Koshiyama, Itsu Tsukumoto, Korumi, Shinayama. E aí, tu tá no 35 mesmo, tu já tem os 5 estrelas só voltar. Eu acho que é um caminho bem complicado, não cheguei a passar por algum desses andares, não sei como é que é, mas tá aí. Quem quiser seguir. Valeu novamente pro Léo por ter passado a dica, muito legal. Gente, por hoje era isso. É assim que se libera o terror de 5 estrelas. É difícil, não é muito fácil não. Espero que tenham gostado aí. Bom jogo pra vocês. Fui!